Hoje eu gostaria de falar e compartilhar com vocês uma experiência interessante que eu tive há alguns dias atrás. Eu comento nos meus vídeos que eu passo a maior parte do meu tempo na cidade de Guiyang, no sul da China. E sempre que eu tenho oportunidade eu visito alguns parques, algumas áreas que eu acho bacana. E ah, nesse dia eu visitei um parque. E ele praticamente ele era muito similar aos outros parques com a qual eu havia visitado. É, haviam lindas árvores, montanhas, é, um lago extraordinário, enfim, várias coisas assim que eu acho muito bonito, eu acho bacana, eu gosto muito de área verde. Então, no meio do caminhar, eu estava acompanhado, eu não estava sozinho, eu estava acompanhado. E quando a gente chegou numa determinada área do parque, havia uns macacos soltos pela rua, do parque. Aí, isso, assim, a gente já ficamos meio assim, né, quando chegamos. E ao chegarmos, os macacos saíram de onde eles estavam, que eles estavam tipo uma espécie de uma mureta de madeira, e veio de encontro a gente. E começou a vir, vindo mais, daqui a pouco começaram a cercar a gente. Pô, eu nunca tinha visto particularmente macaco solto, né? Normalmente, quando eu vejo essas coisas em zoológico ou em televisão, mas assim, eles lá e nós cá, né? E nessa situação, assim, me assustou um pouco. E assustou mais a pessoa que estava me acompanhando, né? E ela estava tomando um iogurte, estava segurando uma garrafa de um pote de iogurte. E nisso ela se assustou e soltou o pote de iogurte. E quando soltou, o macaco pegou o pote de iogurte e saiu correndo. E aí a gente percebeu que o que ele queria era comida. A gente fizemos algumas imagens da onde os macacos estavam, tudo. Foi uma coisa assim bem interessante. E quando a gente terminamos a nossa curiosidade lá de ver como é que eles faziam, a gente simplesmente seguimos caminho pelo parque e beleza. Quando retornamos um pouco mais calmo com relação àquela situação toda, porque até o presente momento era algo bem novo. Nunca havíamos tido contato tão próximo assim desses tipos de animais. Quando voltamos, aí começamos a ficar lá um pouco, tirando um pouco de foto, mantendo um pouco a curiosidade. E percebemos que esses macacos eram bem espertos. Lembro de uma cena em que uma moça ela ofereceu comida para um deles. E ele não se contentou em pegar a comida que ela ofereceu, né? Ela tinha alguma coisa lá na bolsa, parecia algum tipo de castanha, coisa do gênero. E ofereceu, e ele foi lá e pegou, né?
Só que ele não se contentou, ele puxou o saquinho, ele é muito esperto, muito rápido, ele puxou o saquinho e espalhou todos, sei lá, se era castanho ou amendoim, no chão. Só que ele sacou onde estava a comida, olha essa esperteza. Ele deu a volta na moça e furtou o resto da comida que estava no bolso do casaco da moça. Nossa, aquela cena foi hilária, porque a esperteza daqueles macacos eram incríveis. E assim, deu para se perceber também como é que é uma certa similaridade com o ser humano com relação ao carinho. Eu percebia que alguns macacos tinham os mais velhos, você percebia assim pelo pelo, pelo tamanho, e os filhotinhos. Poxa, eles abraçavam os filhotinhos como uma mãe abraça um filho. Cara, que negócio, era muito lindo isso. E alguns ficavam bem à vontade lá, como se nada tivesse acontecendo. Imagina você tomando um banho de sol. Cara, era incrível. 好啊，但是你不能拿走，你不可以拿去骗我的人在家里。那你怎么知道什么？Mas tem algo desse passeio com a qual me impressionou. Foi de que numa dos momentos de que estávamos no parque, eu vendo todos aqueles macacos em volta da gente, eu percebi que eles não eram selvagens. Percebi que era possível uma aproximação. E foi aí que eu estendi a mão para um dos macacos que estavam por lá e ele tocou minha mão. Uma das coisas que me impressionou primeiro foi sabe, a conduta, o comportamento do macaco ao tocar minha mão. Ele tocou minha mão como se fosse um ser humano, como se fosse alguém que ele confiasse. E outra coisa, o toque da mão, a sensação da mão do macaco, ela é similar ao de um ser humano. Tem a mesma textura, é assim melhor falando. Então assim, isso foi incrível. Eu sei que no momento que eu estendi a mão, ele queria a comida, mas o gesto e a postura, aquilo me impressionou. Então é algo que eu vou guardar, um tipo de lembrança que eu vou guardar com muito carinho na minha vida. Thank you.